Oi, gente. A Antônia Fontinelli foi demitida da Jovem Pan. Sim, a Jovem Pan deu um chute na Antônia Fontinelli e no Felipe Campos. Mas a minha análise é que a Antônia Fontinelli, ela no fundo, ela teve que sair da Jovem Pan porque ela demonstrava o desprezo dela pelos pobres com muita clareza. E a Jovem Pan gosta de disfarçar. A Jovem Pan não quer que as pessoas percebam, não é, que a elite oligárquica desse país, no fundo, despreza a classe trabalhadora, despreza os pobres e luta contra os seus interesses. É contrária aos seus interesses. A Jovem Pan quer esconder isso, quer disfarçar isso. Então, pessoas como Antônia Fontinelli tiveram, claro, que ser demitidas. Ela também produziu um dos momentos maiores de vergonha alheia quando foi desmentida ao vivo, não é? Pelo Paulo Matias, né? Pelo Paulo Matias, o apresentador. Todas as informações estão nessa reportagem do DCM, né? Mas eu quero mostrar para vocês esses momentos de vergonha. O primeiro deles, o desprezo total dela pelos pobres, naquele episódio envolvendo a irmã Mônica. Vocês se lembram, não é? O meu presidente assumiu a presidência da República, a gasolina baixou, meu Deus, baixou, o gás de cozinha vai ser menos de que R$100. Meu Deus, irmã Mônica. Menos de R$100. Então foi para isso que você fez o L. Foi para isso que eu fiz o L, que eu orei para o meu presidente voltar pro poder. Olha, a gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu. Projeto, vai baixar tudo, amém? Amém. Irmã Mônica, os empregos... Nós estávamos vivendo... Muito bem, gente. Tá aí a irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que infelizmente... É o reflexo da ignorância, Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro, nem ele, nem a voz off, entendeu? Então, esse tipo de coisa, dá espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dá voz para Antônia, bandidos. E aí os apresentadores começam a contrariar ela, dizer para ela ter calma, mas vocês viram ali eles dizendo, infelizmente tem essa visão. Então, enquanto uns maqueiam, não é? Uns tentam disfarçar o desprezo pelos pobres e dizer que eles são iludidos, foram enganados, mas, gente, a queda do preço da gasolina, a queda do preço do gás de cozinha beneficia toda a classe trabalhadora. Ignorância é não saber disso, viu, Antônia Fontinelli? Isso aqui é desconhecimento. E no seu caso, né? Não é só desconhecimento. No seu caso, é uma defesa de uma ideologia e de um desprezo à classe trabalhadora, que é absolutamente evidente na fala dela. Ela também foi desmentida por uma notícia falsa absurda. Vamos ver. Cadê os containers de presentes que o Lula ganhou dos chefes de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde estão esses presentes? O que foi feito com esses presentes? Ô, Antônia, você sabe que, as pessoas, elas às vezes não entendem quando a gente tem que abordar o fato. E o fato, por muitas vezes, ele incomoda narrativas políticas, porque o fato é o fato. Você citou a questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou obrigado aqui, por uma questão de ética jornalística, de me ater aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos. Fazendo esse registro aqui para todos, porque a gente às vezes a gente sempre tem que se ater em relação aos fatos. Viram o ato falho ali? Às vezes tem que se ater aos fatos. Às vezes. Vou repetir. Vale a pena ver de novo. Por itens que foram desaparecidos. Fazendo esse registro aqui para todos, porque a gente às vezes a gente sempre tem que se ater em relação aos fatos. É porque quando a notícia falsa é muito absurda, né? Até a Jovem Pan tem que corrigir Antônia Fontinelli. Até a Jovem Pan tem que corrigir, né? Ele teve que citar que o Lula devolveu e os que ele incorporou ele pagou, mas enfim, os impostos, os devidos impostos, né? Aqueles que o Bolsonaro não queria pagar de forma alguma, não é? E ela também chamou o Felipe Neto para briga, né? Me mandaram aqui um negócio que é o seguinte: o senhor Felipe Neto oferecendo dados
para me processar, porque ontem eu falei, para de dar voz para essa gente. No caso daquela que é pastora, sei lá, irmã, não sei o quê. Então tudo é processo. Aí eu escrevi aqui, e vou olhar aqui para você, rapaz, ó. Eu escrevi aqui no meu, para quem não está assistindo o Morning Show, e vai ver minhas redes. Esse é teu modus operandi, pagar advogado para fazer assédio processual aos que não concordam com o lixo de ser humano que você é. Sim, você é um lixo de ser humano, é minha opinião. Tá? E mais, quer resolver essa parada comigo cara a cara? De preferência no ringue. Sabe o Whindersson Nunes, que sobe no ringue? Enfim, é muita palhaçada da Antônia Fontinelli. Agora, é interessante perceber que a Antônia Fontinelli, ela demonstra o que grande parte da oligarquia brasileira pensa da classe trabalhadora. Tem desprezo por ela, entende que não deve ter voz. Vocês viram ela falando que pessoas como a irmã Mônica não devem ter espaço na mídia. Quer dizer, ela quer silenciar a classe trabalhadora e impedir que a classe trabalhadora comemore o que é óbvio, que é a queda de preços no supermercado. Por que a esquerda progressista que defende a classe trabalhadora defende a diminuição de impostos no consumo e defende o aumento dos impostos nos dividendos empresariais, nos fundos exclusivos, na renda e no patrimônio? Porque diminuir impostos no consumo vai beneficiar aqueles que ganham menos, que gastam a maior parte da sua renda no consumo. E tributar mais os super ricos vai apenas viabilizar de forma mais qualificada o aprimoramento dos serviços públicos. Não é apenas essa tributação, tem que se investir em um aprimoramento e profissionalização da gestão, tem uma série de outras coisas que devem ser feitas, mas para você ter recursos e financiar, você deve buscar nos mais ricos e nas grandes corporações empresariais lucrativas, aquelas que são altamente lucrativas. É uma questão de lógica. Todos os países desenvolvidos têm uma tributação muito mais progressiva do que a nossa. E os países com melhores garantias de direitos sociais são justamente, e mais desenvolvidos do ponto de vista do desenvolvimento social e humano, são justamente aqueles que são mais progressivos na tributação. E isso não é um acidente. É um reflexo óbvio de um sistema mais justo. E o Brasil é um reflexo óbvio de um sistema profundamente injusto, profundamente oligárquico, que é baseado nos valores da Antônia Fontinelli, que a Antônia Fontinelli demonstrou essa história do Brasil, um país extremamente desigual e hierarquizado. E o pessoal da Jovem Pan, eles estavam incomodados com ela, não era só pelas notícias falsas, não, mas era fundamentalmente porque ela estava expondo o que eles pensam sem o disfarce, sem recursos da retórica, que escondem, que enganam, que dissimulam, que tentam ludibriar os mais pobres. Aliás, na conversa sobre a irmã Mônica, os apresentadores da Jovem Pan dizem, olha, Antônia Fontinelli, não pode falar assim, porque se você falar assim, você está afastando essas pessoas que podem ser recuperadas para ter uma visão mais favorável do empresariado, mais favorável do capitalismo. Eles, no fundo, eles dizem isso. Eles dizem que eles tentam dizer que tem que ter uma estratégia retórica, um jeito de chegar a essas pessoas para, no fundo, ludibriar elas, fazer elas não terem consciência de classe, fazer elas não terem consciência da exploração que são submetidas, fazer elas darem suporte a um sistema e uma organização social que mantém elas na exploração. E foi isso que os apresentadores disseram para Antônia Fontinelli. Não pode deixar esse desprezo pela classe trabalhadora tão evidente, não, porque isso afasta. Isso afasta, por um lado, na Jovem Pan, perda de público, né? Eles vão perder audiência, e afasta a direita liberal, da capacidade dela de conseguir votos, de conseguir convencer as pessoas da sua própria ideologia. E esse me parece um dos motivos centrais, além do lado completamente destrambelhado da Antônia Fontinelli, que levaram ela a ser desligada da Jovem Pan. A Jovem Pan quer pessoas de direita, liberal ou conservadores, que são mais hábeis, mais capazes, que têm mais retórica para enganar a classe trabalhadora a votar a favor de políticos que implementam políticas que contrariam
os interesses da classe trabalhadora. E gente como Antônia Fontinelli não ajudam eles nessa tarefa, porque ela é muito incompetente, inclusive nisso, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe divulga um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.